Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias e está começando mais um Channels Cast, o podcast da Channels, a maior e melhor comunidade de monetização da América Latina. E hoje eu estou muito contente, muito animado, porque a gente vai fazer aqui uma conversa incrível com uma menina incrível que teve resultados muito impactantes. Ela impactou muita gente lá no nosso Discord, na nossa sala de conquistas, quando ela compartilhou o que estava passando pela vida dela e os resultados que ela teve de forma muito rápida e também de forma muito grande. Mas antes de apresentá-la, eu quero ler as suas credenciais. Gente, olha isso aqui. Ela trabalhou com design por 2 anos e já passou por vários mercados do digital como dropshipping, afiliados e PLR. O primeiro dinheiro que ganhou na internet foi vendendo CDs no Mercado Livre. Olha só. No final de novembro de 2024, sua mãe pediu um empréstimo para ela conseguir entrar na Channels. Ela sentiu que ia monetizar o canal ainda em 2024. E olha só, foi aprovada a monetização no dia 30 de dezembro. Antes da Channels, ela achava que precisava se matar de trabalhar para ganhar dinheiro. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu apresento a vocês Sofia Pimpinelli. E aí, minha amiga, como você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, Gui. Prazerzão estar aqui. Espero poder agregar aí com a minha história pra galera. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo, porque o apresentador aqui também está curioso, está curioso. Vamos lá. Você diz que antes de entrar para o YouTube, tentou várias coisas no digital, dropshipping, PLR, afiliados. Achei muito interessante a parte do Mercado Livre, de vender CDs, e quero saber mais sobre esse momento da sua vida. Então tá, vamos lá. A história é meio longa, então eu vou tentar pegar os pontos mais importantes, assim, dos meus últimos 4 anos, né? 4, 5 anos ali. Então, a minha família, meu pai, ele sempre teve livraria na minha cidade. E aconteceu que no final de 2019, eu estava ali no meu segundo ano do ensino médio, estava terminando. Ele e minha mãe, que já eram divorciados, eles decidiram que eles iam manter a livraria em conjunto, eles iam trabalhar juntos. E aconteceu que no final de 2019 o plano era o seguinte: meu pai ia fechar a livraria, a gente ia se mudar para uma casa, em cima a gente ia morar eu, minha mãe e meu irmão, e embaixo seria a livraria, o estoque e tudo isso. E aí aconteceu. E no início de 2020 a gente se mudou e tal para essa casa. E aí, por sincronicidade ou loucura da vida, a pandemia surgiu exatamente nesse período que a gente estava se mudando, né? E acho que foi em março a pandemia, né? Não lembro agora, mas foi ali naquele período inicial. E aí, realmente, todo o estoque que meu pai tinha ali da loja física, ele teve que fazer essa migração aí para o online. Então, meio que a gente foi entrando junto no negócio, e aí eu fui entendendo como que funciona tudo. E a gente entrou naquela dinâmica, assim. E aí, um dia meu pai sentou comigo com meu irmão e falou: Ó, eu tenho esses produtos aqui parados, e eram assim: CD, DVD, vinil, mangá, tinha várias coisas assim que estavam encostadas lá. Porque ele comprava os lotes de livro, assim, fechados, e vinha muita doação. E na loja física também, o pessoal doava bastante. Então acabou que aqueles produtos ficavam parados lá. E aí ele falou: Ó, se vocês quiserem, peguem esses produtos, anunciem e vendam e ganhem ali seu dinheirinho e tal. E 10% fica para mim. Só que assim, no final, 100% ficou pra gente mesmo. Ele falou: ah, não, deixa quieto, fica aí com o dinheiro de vocês. E aí eu olhei aquilo e falei: ah, vou cadastrar aqui. E aí eu comecei a cadastrar. E eu lembro que eu fiz a minha primeira venda. A primeira venda foi um CD, foi da banda, eu lembro até hoje, CPM 22. Acho que foi tipo é, R$ 20, foi uma coisa assim. E aí acho que foi a primeira vez que eu despertei uma luzinha, assim, sabe? Meu dinheiro. Foi a primeira vez que eu tive esse, nossa, eu posso ganhar meu próprio dinheiro. E aí eu sei que eu comecei a pegar gosto, e aí todo dia eu tava lá cadastrando vários produtos. Eu acho que eu cheguei a cadastrar uns
sei lá, uns 400 produtos, assim, foi uma coisa bem de montante. E aí saiu uma venda aqui, outra venda ali, e aí eu embalava lá bonitinho, mandava. Aí tinha toda aquela dinâmica da casa, então eu ajudava ali a cadastrar os livros e tudo mais, a gente era meio que um time, assim, né? E aí eu fui seguindo nisso. Só que aí, um belo final de semana, minha irmã surgiu e a gente começou a conversar e tal. E ela mencionou um curso que ela tinha comprado de dropshipping, de uma menina que estava estourando na época, assim. E eu acho que ela tinha, sei lá, 18 anos e ela tinha feito R$ 1 milhão. Aí eu lembro que eu ouvi aquilo e falei, quê? Como assim? 18 anos? A menina tem, é 1 ano mais velha que eu, tá ganhando 1 milhão? E aí eu acho que foi a outra luzinha que acendeu, assim, que eu falei, caramba, tem gente que ganha R$ 1 milhão na mesma faixa de idade que eu. E aí aquilo me despertou muito, assim. E aí ela acabou que ela me passou o curso, e aí eu comecei a ver tudo, comecei a estudar e tudo mais, e montei minha loja, aprendi tudo, assim. Demorou um pouquinho, porque eu era um pouco lerda, então eu demorava, assim, para aprender algumas coisas. E aí eu montei minha loja, aprendi a fazer tráfego, toda essa coisa toda aí que vem no pacote do dropshipping, né? E aí eu montei minha loja, era uma loja de produtos pets. Eu acho que o primeiro produto que eu botei lá foi aquela garrafinha que hoje é estouradaça, aquela garrafinha de água que você leva para passeio. E aí eu lembro que eu vi o produto e eu falei, meu, esse produto é muito bom, vou botar lá, vamos ver se vende. E aí comecei a rodar. Só que eu não tinha muito dinheiro ali, né, para botar em tráfego. Então, como eu estava aprendendo, eu acabava que ficava sempre no zero a zero ali, né? E aí chegou um momento que eu falei, daqui eu acho que não, eu não vou conseguir a graninha que eu quero. E aí eu voltei de novo a cadastrar os produtos. Só que aí surgiu uma nova plataforma, diferente do Mercado Livre. Eu lembro que na época não sei se ela surgiu em 2020 aqui no Brasil ou se ela começou a dar um destaque assim. Foi a Shopee. Aí eu lembro de ter visto a Shopee e falado, meu, frete grátis vai aqui bombar no Brasil. Que o povo adora não pagar um fretezinho ali do Mercado Livre de R$ 15. Então eu olhei aquilo e falei, vou testar e vou botar uns produtos ali. E aí eu lembro que eu testei outros tipos de produtos na Shopee, que foram. Meu pai tinha também uns lotes assim de gibis da Turma da Mônica. E aí eu olhei aquilo e falei, vou botar lá para testar. E aí fiz tudo bonitinho, organizei os anúncios e tal, postei. E aí começou a sair venda, saía venda assim, todo dia tinha uma vendinha ali, depois 2 vendas por dia, 3 vendas. Acabou que no final eu vendi todo, acho que a maioria assim dos gibis que eu tinha, que estavam encalhados lá, eu vendi. E aí eu cresci o olho assim, que eu falei, caramba, posso realmente ser independente, né? Porque começou a entrar uma graninha e tal. E aí eu fiquei assim, super feliz. Eu lembro que eu embalava os pedidos de noite, que de dia eu fazia também EAD, que eu estava terminando a escola e tal, terceiro ano. E aí eu lembro de gravar assim, um vídeo um dia que saiu 8 pedidos, assim, eu tava tipo com um sorrisão, super feliz, que eu falei, meu, sou empreendedora agora. E aí foi isso, eu fiquei vendendo alguns produtos ainda na Shopee, só que depois teve vários acontecimentos assim familiares que deixaram assim, que desestabilizaram a nossa família, sabe? Então a conta que a gente usava da Amazon, que meu pai usava para vender, foi bloqueada, aí o dinheiro todo ficou parado lá. Então foi assim um sufoco que eu lembro de assim sentir, foi a primeira vez que eu senti esse medo da instabilidade, assim, de tipo, cara, talvez a gente não tenha mais dinheiro para nada. E aí eu lembro que aquilo me assustava muito, mas eu ainda continuei estudando, continuei no dropshipping, testando e tudo mais. E isso foi em 2020, não, acho que foi o mês de 2020. Aí toda essa loucura, o dinheiro ficou 2 meses preso, depois a conta foi desbloqueada, mas bloqueou de novo. E aí, no final, meus pais decidiram que eles iam seguir um para cada lado e tudo certo. E aí, acabou que a gente teve que se mudar dessa casa no final de 2020. E a ideia era que a minha mãe ficasse com os livros e tal, e meu pai fosse pro canto dele lá e recomeçasse, né? E aí aconteceu a doideira também, assim, foram várias coisas
que foram derrubando a gente aos poucos, assim. E aí a gente se mudou, a gente tinha 3 semanas para sair da casa, 1 trilhão de livros para mover de lugar, e aí a gente pegou um apartamento, o apartamento era pequeno, então a gente teve que descartar muito livro. E aí foram, assim, momentos de muito estresse, sabe? E a minha mãe, ela ficou muito frágil, assim, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles ficaram bem, assim, fragilizados emocionalmente, né? Então era bem complicado, assim, porque eu não tinha o emocional e ninguém tinha mais. Era tipo a família toda totalmente desestabilizada, assim, emocionalmente e financeiramente, né? Então foram tempos assim de muitos apertos. E aí, 2020, 2021, eu voltei pro Drop, ainda estava testando alguns produtos, só que eu resolvi que eu ia montar uma loja no orgânico. Então, eu ia criar um perfil no Instagram, ia tentar vender ali no orgânico mesmo. Testei, acho que não durou um mês. Eu fiz durante um mês. Eu até enviei uns produtos para uns perfis que tinha de cachorro, assim, que eram bem bombados na época. E aí eles postavam e tal, mas não saía venda, não saía nada. Então eu falei, acho que não é por aí não. E aí eu voltei não. Aí eu refleti e tal, e falei, não, preciso mudar minha estratégia, porque não tá dando certo. E aí eu lembro que a minha irmã, nessa época, ela tava fazendo dropshipping e tava dando super certo, que ela fazia aquele esquema do tráfego e de pegar produtos que estavam em alta e tal. E aí eu falei, eu acho que eu tenho que seguir esse caminho aí também, porque se tá dando certo, eu vou testar também. E aí eu comecei a testar, e eu achei um produto que até que girava e tal. Só que a margem era muito baixa, né? Você ganha muito pouquinho. Então eu acho que eu cheguei a faturar 10 mil, só que aí eu ganhava R$ 1.000. E era um trabalho, assim, era uma coisa que pesava para mim. Que era o suporte, e o produto era tipo de baixo ticket, então tinha muito boleto. Aí você tinha que ficar conversando com a galera ali, compra de novo, o seu boleto venceu e toda essa coisa toda. E aí era bem exaustivo, assim. Eu trabalhava demais. Eu lembro que eu madrugava e de manhã, assim, no dia eu ficava respondendo os clientes. Então era algo que estava ali pesando, sabe? E aí eu continuei nessa, continuei ainda, porque era o único caminho que eu enxergava, né, nessa época. Aí o que aconteceu? Minha conta foi bloqueada do Facebook. Oh, beleza. Nossa senhora, aquele cadeadão lá, só quem viveu sabe qual é aquele cadeado. E aí, bloqueada. Aí eu lembro que ali foi um momento que eu fiquei mal mesmo. Falei, cara, o que que eu vou fazer agora? Eu não tenho conta, eu não tenho conta de ninguém. O que que eu faço? Não dá para criar uma conta do zero, porque tem toda essa burocracia dentro do Facebook. E aí eu falei, meu Deus do céu, fiquei bem mal. E aí minha irmã surgiu de novo. Minha irmã surgiu. Aí a gente conversou, tudo mais. E nessa época, assim, a loja dela tava indo muito bem. E aí a gente decidiu juntar as forças e pegamos um escritório. Só que aí foi também uma outra coisa impulsiva que a gente fez, assim, na doideira, que o escritório era totalmente contrário, assim, da região que eu morava. Então tinha que pegar duas condições para ir, duas condições para voltar. Então era assim, uma coisa de louco. Só que aquilo ainda me mantinha em movimento, sabe? Que eu sinto que se eu parasse, eu não ia levantar mais, eu ia ficar por lá mesmo, no chão, na cama, em qualquer lugar. Eu ia parar mesmo. Então foi isso, a gente pegou o escritório e tudo mais. E aí acho que a gente chegou a ficar uns 2, 3 meses nesse escritório, porque também não vingou. Porque acho que não era o caminho de nenhuma das duas. E aí a gente não conseguia colocar a atração que precisava no negócio. E aí foi isso, foi cada uma para um lado de novo. Aí eu lembro de voltar para casa de novo e falar: Meu Deus, o que que eu faço agora? E aí lá fui eu de novo, refletindo, tá, o que que eu posso fazer aqui? E aí eu comecei a pegar freelas na plataforma Orkana, que é bem famosinha aqui de freelas, né? E aí eu falei, cara, eu vou vender o que eu aprendi todos esses anos aí. E aí eu comecei a jornada do freela também, que é uma luta, que é muito cansativo também. E aí eu lembro que no começo eu fazia design de e-book. Então eu falei, cara, como eu posso me destacar fazendo esse tipo de design aqui? E eu lembro que eu comecei a observar assim, meus concorrentes e falar, cara, esses e-books são meio feios, sabe? A pessoa entrega de uma forma meio desleixada. E aí eu comecei a fazer uma abordagem
mais assim, pro lado criativo e tal. Então eu fazia uns e-books que eram mais trabalhadinhos, que eram tipo as imagens mais assim, uma diagramação mais criativa. E aí eu comecei a meio que me destacar assim na plataforma. E aí consegui ali um dinheirinho e tal, 1.000, 1.500 reais, no mês bom, 1.800. Só que trabalhava muito, porque dava muito trabalho, assim, fazer os e-books, porque era algo manual. Eu fazia toda a página, eu fazia de um jeitinho. Não era um template. Depois eu adaptei para um template, mas no começo era aquilo ali. E aí foi essa doideira, eu pegando frila e naquela vida, não tinha vida social, não tinha. Minha vida era o trabalho, era sentar na cadeira, ficar lá sei lá, das 8 até meia-noite, tinha dia que eu virava, essa coisa louca aí. E aí eu fiquei assim por muito tempo, acho que 2021 inteiro, assim. E 2022 apareceu uma oportunidade para mim dentro de uma empresa que minha irmã estava trabalhando na época, que era de design. E aí eu já estava meio que estudando e tal sobre brand, porque eu queria migrar assim de público. E aí eu comecei a estudar sobre branding, identidade visual, post para o Instagram, que também estava muito assim, tinha muita demanda. E aí eu sei que eu fiz uma entrevista lá com o cara da empresa, o dono da empresa, e ele gostou e tal do meu trabalho, e eu comecei ali no início como freela, né? E aí eu sei que no início foi um pouco estranho, assim, porque eu entrei como freela, aí eu tinha que ficar sempre à disposição, porque eles me mandavam os freelas nos horários loucos e queriam umas datas, tipo, ah, faz para amanhã. E eu, meu Deus do céu, isso dá trabalho. E aí era essa doideira. E eu lembro que eu saí da empresa e falei, ó, desse jeito eu não consigo me adaptar. E aí, depois de um tempo, ele voltou e tal, o dono da empresa falou, não, então vamos testar um outro modelo aqui. Vou te encaixar em outra parte da empresa. E aí eu sei que eu fiquei lá fixa, né? E depois eu comecei a cuidar de outras áreas da empresa e tal, tudo tudo a questão do design. E aí eu fiquei lá por assim, acho que um ano. Fiquei um ano nessa empresa. E no começo era bem assim, é que eu me empolgo muito quando eu estou começando algo novo, assim. Então eu tinha muita energia, eu queria fazer, eu queria repaginar toda a empresa do design e tudo, eu queria fazer tudo, refazer tudo. E aí a dinâmica era legal, assim, que eu era uma startup de moda, e aí era algo que era diferente de tudo que eu estava tentando me encaixar, sabe? Era algo que eu me conectava mais do que os outros modelos de negócio que eu tentei me encaixar. E aí eu sei que o começo foi muito legal, porque eu fazia as coisas e o pessoal gostava muito. Só que quando você fica numa empresa, você vai entrando naquela rotina, aquela dinâmica, você vai vendo coisas que você não gosta, você vai percebendo que a empresa às vezes não quer sair do lugar, ela quer só ficar ali parada mesmo, e tá tudo ótimo. Então isso começou a me incomodar, porque eu preciso de um desafio assim, sabe? E começou a pesar para mim, na minha consciência. E eu lembro que eu fiquei um ano e pouco lá e fui levando até o máximo que eu podia, só que eu tinha muitos sentimentos assim de me sentir meio que fraude, que eu estava enganando as pessoas e eles não estavam gostando mais do meu trabalho, umas coisas da cabeça, assim, você vai alimentando e aquilo vai pesando. E aí eu sei que foi em 2024, acho que eu fiquei mais de um ano lá. Metade, acho que foi em março de 2024, eu saí da empresa, pedi demissão. E fiquei assim perdida por meses assim, testei algumas coisinhas e tal que eu tinha na cabeça, tentei vender serviço para ganhar em dólar naquela plataforma Fiverr, só que não foi. Testei também fazer uns templates assim de social media para vender no Pinterest também, não vingou. Aí eu sei que minha irmã conheceu a Channels, acho que foi em agosto ali no meio do ano. E a gente, um final de semana, ela apareceu lá em casa e a gente começou a conversar e ela começou a falar assim, super empolgada que tinha conhecido e tal. E até mencionar, ela tinha falado do livro Alquimista, que o Cassiano sempre fala tanto, né? E a gente tinha lido em 2024 o Alquimista antes de entrar na Channels. E aí foi um livro que, assim, para as duas, acho que bateu de uma maneira diferente, mas que tocou, assim, muito. E aí isso chamou muita atenção dela na época do Cassiano abordar com esse livro, né? E aí eu sei que ela estava super empolgada, estava ali na jornada dela.
Só que como eu tava bem assim para baixo e tal, como eu mencionei no depoimento, eu tava apática assim. Não tava sentindo mais nada, não conseguia acreditar, não tinha fé. E aí eu sei que eu passei uns meses assim, até que aconteceu outras coisas que também foram me abalando cada vez mais assim, então eu fiquei bem assim frágil, emocionalmente, né? E acho que foi em setembro, acho que a minha irmã chegou a monetizar e tal, não lembro, foi setembro ou se foi novembro, outubro. Enfim, algum mês aí chegando ao final do ano. E ela monetizou e tal, e ela começou a conversar comigo. E aí eu falei, tá, vou dar mais uma chance aí pra Channels. Aí foi match, porque eu vi o podcast, o Channels Cast da Liege, que é bem famoso por tocar as pessoas. Então tocou meu coração, eu lembro que eu chorei assim com a história dela, com a luta. E aí eu falei, tá, não tem como não ser verdade, né? Seria muito assim, loucura se fosse mentira. E aí eu comecei a acreditar. E aí eu passei por uma fase assim que eu só via channels, eu só assistia o conteúdo, é uma fase que você fica obcecado assim pela channel, você só consegue ver a channels. E aí eu via todas as lives, eu via todos os channels casts, eu revia, eu e seguia no Instagram e via todos os vídeos, eu via tudo. E aí, só que eu não tinha dinheiro para entrar, eu tava totalmente zerada. E a minha família também passando assim pela mesma dificuldade, sempre se arrastando ali para pagar as contas. Aí eu sei que eu recebi uma promoção da Channels, acho que foi em final de novembro, é. E aí eu virei para minha mãe e falei assim, e na época minha mãe, ela também já estava assistindo os Channels Casts, tá? Ela já estava acreditando todo na ideia da Channels, assim. E aí ela me via ali todo dia, eu assistia toda hora eu tava ali com o celular assistindo a Channels. Então ela viu aquilo, e aí eu lembro que eu recebi essa promoção e comentei com ela e tal, e falei, mãe, não dá pra você pegar um empréstimo não pra mim, e aí eu te pago, eu pego um freela ali. E na época eu tinha um teclado digital, digital não, é um teclado piano, que meu pai me deu há anos atrás. E aí eu falei, mãe, eu vou vender esse teclado, eu já quito já o empréstimo e boa. E aí tem até uma história interessante desse teclado, porque eu vendi esse teclado. Eu vendi esse teclado, depois ali eu menciono. Mas, aí, enfim, foi essa doideira, ela acabou pegando empréstimo. No final eu consegui pagar tudo certinho. O teclado vendeu em um momento bem específico que acho que eu posso contar depois. E aí eu entrei na Channels assim de cabeça e estudei tudo assim, tudo que estava liberado para eu estudar na primeira semana ali, eu estudei. E antes disso eu já tinha criado dois canais, eu esqueci de mencionar, antes de comprar o curso. Eu criei dois canais, mas que assim, não foi para frente, não sabia fazer direito, thumbnail e tudo mais. E escolhi também nichos que não eram assim bons, então não foram para frente. E aí foi essa a trajetória até a Channels, né? Essa minha entrada aí. Caramba, que história, muita coisa, muito aprendizado. Muita coisa. É, teve que trabalhar bastante o mental, teve que vender um teclado. É, vendi o teclado. Muito bom, muito bom. A gente tem muitas histórias de pessoas que realmente vendem. Tem história de pessoa que vendeu televisão para entrar. TV, eu lembro do cara que vendeu a TV, É, né? é interessante. E, bom, a gente vê que quando a gente acredita, né, toma uma decisão, as coisas vão começando a É, acontecer, dando certo, né? Você disse que o sim. teclado foi vendido num momento específico aí. É, Foi muito específico. no momento que tinha que ser vendido, né, certinho, que apareceu É, o dinheiro. Então você entra na Channels final de novembro, já praticamente dezembro, né? Vamos dizer isso, assim. é. Você tinha chegado a criar dois canais antes, e aí quando você entra na Channels, você mantém esses dois canais, de novo, você fala, não, não, vou começar do zero direitinho. Como é que estava a sua cabeça nesse momento, já que você estava também consumindo Channels 24 horas por dia, né? Qual era o seu sentimento também? Era esperança, era medo, era dúvida? Então, eu acho que assim, no começo, quando eu entrei, eu acho que foi até o Channels Cat que você mencionou que teve o choque de energia quando você entrou. E eu senti muito isso, tanto que foi, eu tive
um momento que a minha chave assim virou depois que eu entrei já na comunidade, que eu vi que eu tinha que mudar. E aí eu sei que eu entrei, e tal, o teclado, já vou falar, então, já vou falar do teclado. O teclado vendeu no dia que me liberaram o acesso para o Discord. Foi no dia que eu entrei, o teclado vendeu. Eu falei, meu, não é possível, velho, não é possível. E aí o teclado vendeu, pagou o empréstimo todo, e foi, nossa, foi maravilhoso, assim. E aí, então, quando eu entrei, eu já tive esse choque, assim, de caramba, que doideira. Entrei, o negócio vendeu, então é realmente o caminho que eu tenho que seguir. E aí eu comecei a consumir os conteúdos e tal. E esses dois canais eu abandonei, porque os nichos eram bem ruins, assim, eu queria criar um de tutorial de Canva. Só que eu não aguentava mais design, não suportava mais. Então o negócio não ia vingar. Então eu deixei de lado e tal. E aí escolhi outro nicho, um nicho de histórias emocionantes. E aí foi isso. Essa foi a minha entrada aí. Boa, então você, do zero, você cria então esse canal de histórias, né? E assim, você também aprende edição, tudo do zero, assim, todo o processo você aprende. Você já tinha algum background, já que você trabalhava com design, ou você aprendeu do zero, assim? Então, eu já tinha uma noção do design, né? Já sabia criar as capas e tal. Só que eu também era muito perfeccionista, eu queria as coisas muito bonitas. Então, eu passei por essa fase de entender minha filha. Não precisa ser bonito para chamar atenção ali e tal. Então, eu já tinha esse background do design e também tinha o background da edição de vídeos, que eu cheguei a editar umas VSL, assim, enquanto eu prestava serviço, então eu já tinha uma noção ali básica de edição, né? Muito bom. Então, você nesse canal, né, que você começa em dezembro, né, início de dezembro, já que você tinha Desenho. acabado de entrar na Channels, é o canal que você monetiza então em 24 dias, né? É o canal que você 24 monetiza dias. no dia 30 de dezembro. Você tinha colocado na cabeça que você sentia que ia monetizar ainda em 2024. E 24. E eu também quero saber É, disso. Como é que história é essa de botar na cabeça que vai monetizar? É uma então, decisão mental, é um sentimento? Como é que é isso? eu não sei, eu acho que não era nenhum, era só um pressentimento, assim, que, tipo, depois que eu entrasse na comunidade, eu sentia que eu ia monetizar ainda em 2024. Era uma coisa boba, assim, que eu botei na cabeça e falei, eu sinto no fundinho que eu posso monetizar ainda esse ano. E aí surgiu que eu acabei que monetizei mesmo em 2024. Mas era um pressentimento, assim, não era algo que eu botei como meta, assim, ah, preciso monetizar em 2024. Era um sentimento, assim, que ficava lá atrás, assim, ah, talvez eu monetize. E aí aconteceu esse presente que eu monetizei mesmo, exatamente no dia 30, né? Entendi. Não foi algo que você colocou uma pressão, né? Foi como se fosse É, uma verdade que você sentia dentro de você, né? isso, E você só deixou rolar. E foi no flow. exato, foi no flow. E então, Sophie, aproveitando que a gente está falando dessa parte inicial do seu canal, você chegou a falar sobre isso no post que você fez na nossa sala de conquistas, né? Quando você postou os seus ganhos, né? Você fez em 2 meses quase 600 mil reais. E como eu estava falando para você no off, foi o nosso último grande post assim da sala de conquistas, não porque os outros não têm sentido, mas de tempos em tempos a gente sempre na Channels tem essa tradição de ter sempre um grande resultado, né? E, e o seu, muita gente te mandou mensagem, deve ter te mandado mensagem no privado, muita gente Mandou é, bastante. perguntou ali na própria sala de conquistas, se vocês que estão na Channel, se vocês forem ver o print, é o que mais tem curtidas, né? Ultimamente. Até o próximo, né? Daqui a pouco vai ter um que ainda vai superar o da Vai Sophie. surgir, A nossa, gente, tomara que o surja aí, O que Cassiano diz que daqui a pouco vai aparecer um case de 1 milhão. E eu acredito que a forte, hein? Eu tendência, acredito também, eu acredito. né? Eu pedi 5.000, eu pedi 5.000 no primeiro mês. 5 mil. cinco Uau! mil, 5.000. Veio, acho que de cabeça, mais de 200%. Quantas? Né? Nossa, doideira. Doideira, né? O que me chamou a atenção naquele seu post, está aqui na tela agora para quem quiser ler, foi os dois primeiros parágrafos. Olha o que você disse. Conheci a Channels por meio da minha irmã
que sempre surge como uma maga poderosa na minha vida. Isso foi a primeira coisa que chamou a atenção. E eu quero, daqui a pouco, que você fale um pouco mais. Inclusive, eu entrevistei ela semana passada. E você que está assistindo, meu amigo, minha amiga, esse episódio, a tela final desse episódio aqui vai ser o da Bruna Pimpinelli, que é a irmã da Sophie. Olha só que irmãs geniais que a gente tem aqui na Channels. E aí você continua no seu post. Em setembro eu estava passando por uma fase de muitas dificuldades, né? Tinha acabado de sair de um emprego, essa história que você acabou de contar para gente. Você disse que estava tão apática que não acreditava em nada, porém passei por algo que me fez acordar. E minha vontade passou a ser tão grande que tudo se encaminhou para que eu conseguisse o dinheiro certinho para entrar. Então, o que me chamou a atenção também foi isso. Você disse que passou por algo que te fez acordar. Conta para mim, por favor, essa relação da sua irmã, que ela surge como uma maga, como você disse, e essa situação que fez você acordar. Eu fiquei realmente muito curioso com isso. Então, essa situação, ela foi. Eu já estava meio arrastando, assim, uma meio que depressão e tal, por todos esses anos e tal. Então, eu estava meio frágil, assim. Então, foram surgindo coisas que me magoavam muito, assim, pessoas e tal. E isso foi me deixando ali muito fragilizada. Então, eu estava muito emotiva nesse final de setembro. E eu, assim, eu fico muito emotiva, eu me perco, então eu não consigo me concentrar ali no que eu tenho que fazer. Então eu estava bem assim, fora do eixo. E esse momento, na verdade, que eu falei, mencionei que eu virei a chave foi depois que eu entrei no curso já. Agora que eu lembrei que foi exatamente uma semana depois que eu entrei no curso, assim. Que eu entrei, aí eu estava empolgada já, e tava assim com a energia alta e tal. Aí eu entrei, vi aquilo, vendi o teclado e tudo mais. Só que aí a minha cabeça e o meu mental, eles não acompanharam a Channels, assim. Eu sinto que teve esse choque assim energético. No começo eu fiquei muito empolgada, mas depois eu fui abaixando e abaixando e abaixando. Então eu continuei assim, eu comecei e tal a postar os vídeos no meu canal, nesse meu canal. Só que eu tava com o meu mental assim muito fraco. E aí eu lembro que eu passei uma semana com a minha irmã na casa dela aqui no centro. E aí eu sei que a gente acabou tendo uma conversa e tal, e eu falei de umas coisas que eu tava sentindo, que eu tava magoada e tudo mais. E aí foi nessa conversa assim que eu vi que muito das coisas que eu tava sentindo era a minha culpa, porque eu ficava alimentando aquilo. Eu ficava nutrindo coisas que eu passei, revivia e entrava naquele ciclo assim de você ficar pensando sobre o passado, e aí você começa a sentir aquela mesma coisa que você sentiu naquela época, só que você está em outro momento agora, aquilo já não é mais a sua realidade. E eu sinto que aquilo ia me abaixando assim, ia me deprimindo. E aí eu tive essa conversa com ela. E eu lembro de voltar assim para casa e falar, cara, eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso melhorar a forma como eu penso, melhorar, filtrar melhor meus pensamentos. Eu via que eu caía, que eu me deixava assim levar pelo que eu pensava. Eu também era muito emotiva, então eu ficava muito ali nutrindo aqueles sentimentos que me deixavam muito desestabilizadas. Então eu vi que eu precisava mudar o meu mental, porque o meu mental estava me adoecendo. E se eu não mudasse isso, eu não ia conseguir mudar a vida, a minha vida ali, a minha situação. Então foi esse momento assim que eu tive muita, eu sinto que eu fui muito sincera comigo. Eu assumi culpas que eu tinha passado ali de situações e tal e de comportamentos, e aí eu consegui ser verdadeira e passar para essa nova fase minha, né? Onde eu vi que eu tinha que melhorar os meus hábitos, tipo, parar de procrastinar, parar de ser preguiçosa, ter uma rotina ali que seja estruturadinha, porque eu me perco muito. Então, comecei a fazer exercício também. Tipo, tinha uma academia no prédio da minha mãe. E aí, eu estabeleci a meta que eu ia todo dia na academia, mesmo que seja 20 minutos de esteira. E aí, eu fiz isso quando eu voltei para casa Quando eu saí da casa da minha irmã e voltei para minha casa. Eu botei isso como meta. Eu fiz isso dezembro inteiro, eu fiz isso janeiro inteiro. Então, eu acho que foram uma junção de coisas que me construíram ali pro mental que eu precisava ter para ter um resultado, né? Então, foi Uau! isso, foi essa viradinha.
Uau, que incrível. Então, a sua irmã, de novo, foi um grande catalisador aí, deu forças, né? Foi, Marco é. importante. E você, naquele post, você disse que chegou, com 2 semanas de canal, você pensou em desistir dele, se eu não estou enganado. Essa conversa com a tua irmã, foi Isso, parte, foi importante para isso, para você é, continuar no foco? foi. Foi nessa semana que eu pensei em desistir, que eu tava bem mal, e aí eu tive que passar por isso para dar um, né, um acorde assim, e aí eu voltei já com outra mentalidade. Boa. Mas foi nessa semana também. Foi tudo nessa semana aí que eu tava na Boa, casa dela. que incrível. E aí você monetiza no dia 30 de dezembro e o mês de janeiro e fevereiro são meses assim de bênçãos, né? Na sua vida, com o grande resultado que você teve. E eu estou aqui publicamente agora te parabenizando pelos resultados. Surf incrível, e com certeza esse é só o começo, tá? Muita coisa ainda vai É o vir, começo. não só para você, mas para sua irmã. Ela comentou também que ela tá falando com as pessoas da família para também estão entrando É, do então a canal gente tá K, tentando né? arrastar geral aqui, é. Minha mãe, meu irmão, a noiva do meu irmão, meu pai, tá todo mundo assim, eletrizado, sabe? Porque foi uma mudança muito grande, assim. Eu acho que a nossa família sempre teve esse ciclo de problema com dinheiro, sabe? Então a gente tá quebrando isso, foi algo muito forte. E, enfim, acho que vai passar para eles e vai motivar eles a fazerem a mesma coisa, né? Então tá sendo maravilhoso. Uau, que incrível, que bom ouvir isso. E agora vamos entrar numa parte mais técnica, falando do seu canal em si. Bom, você já revelou o seu nicho, mas eu quero saber assim da sua produção, né? Como é que você organiza a sua produção? Como é que é a sua rotina? Você produz os vídeos em lote? Você faz backlog, não faz? Você trabalha. Como é que você organiza? De segunda a sexta, fim de semana você analisa? Você trabalha quantas horas por dia nos seus vídeos? Conta pra gente aí. Então, eu não peco um pouco no backlog. Eu tenho essa. Eu não sei se é uma crencinha que eu botei na minha cabeça, mas eu gosto de ideias que estão frescas, sabe? E aí eu sinto que funciona melhor se eu boto mais intenção na procura ali dos temas e tal, do que se eu faço tudo correndo. Eu sinto que o backlog eu faço meio correndo, assim, e aí não performa tão bem. Mas eu acho que é questão de você botar intensidade na procura ali dos temas, né? Então, isso eu sinto que me ajuda muito. E o que mais que você perguntou? Ah, da produção em geral, né? Eu posto um vídeo por dia, aí normalmente eu faço ali. Na real, eu tenho um backlog assim, vai, às vezes de um dia, 2 dias, é o máximo que eu coloco. Mas, eu posto todo dia no canal, e edição, CapCut, que é mais? Geração de imagem de thumbnail, eu uso o Ideogram. Eu estou usando também agora o Grok, que está gerando umas imagens bem, bem legais aí. E para voz eu uso um chat que tem aqui no GPT, que é o do Eleven Labs, e você pode gerar ali as vozes, ele dá umas opções de vozes ali no free. E eu acho que é isso. No geral, a produção é essa. Eu faço no dia anterior ou no mesmo dia, às vezes. Mas eu tô querendo mudar isso, porque às vezes eu fico muito na correria e não seleciono ideias que são tão boas. Mas no geral é isso daí. Entendi. E na questão do, do tema em si, do assunto do seu vídeo, você ainda tem canais que você usa como referência, né, para modelar? Ou você, depois que pegou confiança, você já pega temas da própria cabeça? Ou você já tem ali o feeling do que o seu público quer? Como é que é isso? Então, eu acho que é meio que uma mistura de todos, assim. Às vezes eu tenho algumas ideias, meio de feeling, que eu vejo que o público gosta mais, então eu faço um vídeo que é meio parecido com aquele vídeo. Mas eu sinto também que eu passei em um nível que eu já repeti algumas coisas, sabe? Você já foi tentando fazer uns temas que já são parecidos com seus vídeos. Aí eu sinto que o público também já vai meio que bodeando, assim, aquela mesmo estilo de premissa, né? Então agora eu estou tentando fazer uma mudança, assim, tentar trazer algumas coisas mais novas e modelar também, dar uma olhada em canais em outros idiomas, que eu sinto que eles têm outra estrutura de premissa. Então eu estou também analisando isso. Então eu faço uma mistura de todos. Às vezes eu modelo, às vezes eu tenho uma ideia, às vezes eu peço para o GPT também me dar uma
outra visão. E aí nisso eu vou fazendo os videozinhos ali. Pô, é um equilíbrio interessante. E só para lembrar, né, para quem nos ouve, esses resultados que a gente está falando é de um canal, né? É de um canal apenas que você É um tem. canal. Inclusive, eu vou soltar um bastidor aqui no nosso grupo do time aqui do WhatsApp. O Cassiano, ele mandou uma mensagem dizendo: Uau, 10 milhões de views assim em 2 meses é absurdo. Tipo, o que ela fez foi magia, É. né? É incrível. Tipo, porque o Cassiano mesmo Doideira, fala, né? doideira. Nem ele sabe, ele sabe que é limitado, mas nem ele às vezes se dá conta dos resultados, né, que os alunos têm, assim. E como eu estava conversando, cada vez vão ter resultados maiores e maiores, né? É, É, porque é muito forte, assim, eu sinto que a Channels, ela une vários mundos, sabe? Ela une a estratégia, ela une você alinhar o seu mental, e ela une o espiritual também, que eu acho que são duas partes que eu não tinha em toda a minha trajetória, o espiritual, o mental, então era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E isso não me levou a lugar nenhum, então eu sinto que por isso que é tão grande a Channels, porque ele conseguiu unir tudo isso e fazer todo esse time também que agrega sempre. Então é mágico. É tipo, as pessoas entram, mudam de vida. Então é isso. Eu sou suspeita para falar, né? Mas olha aí, é doideira. não, Muita gratidão, assim, eu tenho muita gratidão por ele, por todo o time do suporte também, por toda a galera que manda as conquistas, assim. Por mais que eu não fosse muito ativa ali no Discord, eu sempre estava lendo e aquilo me motivava muito. Todo mundo ali fez uma parte do meu progresso. Então, muita gratidão aí por todos. com certeza, e gratidão você por estar compartilhando aqui com a gente sua história, suas estratégias, né? As dicas. E realmente a nossa sala de conquistas é muito bom, é muito gratificante, porque a ideia que a gente passa é posta na sala de conquistas todas as suas conquistas, por entre aspas, menor que ela seja, né? Porque aí a egrégora, a energia vai contaminando todo mundo. Então é muito gratificante quando diariamente, né? A gente tem muita postagem lá e é muito legal. A pessoa posta, olha, meu primeiro inscrito, né? A energia da pessoa tá lá em Uhum, cima. E isso é importante, né? Olha, meu primeiro vídeo que bateu 1.000 visualizações. Olha, bati um recorde, em 48 horas deu 50 mil visualizações, né? É é, muito legal. Realmente é um refresh que dá assim na sua mente, né? Como você falou, e eu compactuo com a sua opinião, o mental, e você não acrescentou, o espiritual também faz diferença, é muito é, importante. Tanto que nos nossos módulos do curso, as primeiras aulas são sobre mentalidade, né? Que a gente pensa uhum, que uma base importante para poder seguir em frente e conseguir passar por situações adversas, né? Que elas também acontecem, para você poder, poder se comportar de maneira a não desistir de forma fácil, né? Entender que deserto existe, mas depois do deserto tem oásis. Sempre assim. É tem. sempre assim. E agora, falando um pouco mais de estratégia, esses seus resultados são de AdSense? Ou você explora outras camadas de monetização no seu canal, como produto, publicidade? Então, são do AdSense mesmo. E eu tô até pensando, eu até cheguei a começar a criar uma loja e tal, porque eu queria ver se eu consigo fazer um esquema meio print on demand, sabe? Então é algo que eu tô assim, com uma ideia na cabeça, mas ainda não saiu. Mas esses resultados são todos do AdSense. E eu queria colocar também algum infoproduto, mas também não sei se encaixa com a ideia do canal. Então eu tô numa fase que eu tô analisando ali. Mas é algo que eu tenho em mente porque é uma outra camadinha, né? É outra fatia do bolo ali que dá pra gente pegar. Então, é isso. Mas é todo do AdSense mesmo. Boa, boa, muito bom. Com certeza vai escalar muito o seu canal. Os seus resultados, né? O canal já está estourado. O canal já é sucesso no YouTube. Estouradaço. Agora o seu canal é referência para os outros, né? E aí você chega É, no. isso foi muito louco também. Porque eu lembro que eu tinha um canal de referência, e aí eu vi ele me modelando. Eu falei, caramba, o cara tá me modelando. O maluco de 1 milhão de inscritos tá me modelando. Então foi outra coisa que eu assim, tive nossa, que doideira, né? Vou chegando em outro patamar, né? Tô evoluindo. Então, essa é uma outra chavinha que virou, né, na sua cabeça. Você também comentou que você teve que deixar algumas coisas para trás, né, para agora poder estar nesse seu novo nível. E você dizia que
você antes tinha uma mentalidade de ter que trabalhar muito, né, no sentido, vamos lá, braçal, para poder ter grandes Aham, resultados. E eu quero saber como é que você pensa agora o dinheiro, né? Qual é a sua visão sobre ele, ou como você sente ele depois desse resultado que você teve, dessa prova de que não é necessário muito esforço, assim, entre aspas, né? Mas no sentido que a gente pensa, né? O esforço do trabalho árduo, suado. Como é que está o seu mental aham. agora a respeito do dinheiro? Então, eu acho que assim, quando eu lembro que assim, quando eu recebi o dinheiro na conta, quando ele caiu, foi um alívio assim gigante. Parece que saiu um peso das minhas costas assim de anos. Então, eu acho que eu tento lidar com leveza, sabe? Para que ele não me assuste ou também não me vislumbre, né? Porque é um dinheiro que ele é um montante, né? Então, eu tenho a mentalidade agora de realmente construir uma empresa e contratar pessoas e me manter ali numa energia que eu sinto que eu consigo avançar. Então, manter também outras metas que eu me sinta desafiada, que eu sinto que esse movimento ele faz muito bem para mim, né? Faz muito bem para o meu mental. E eu acho que é isso. A relação eu tento assim sentir que eu mereço, que eu recebi isso, que foi uma bênção, que foi mais do que eu pedi, mas que foi uma bênção e que agora eu tenho que aprender a lidar com ele de uma forma inteligente, sabe? Então eu tenho muito essa mentalidade, assim, de aprender como eu lido com ele, como eu faço ele se transformar em mais, né? Como eu multiplico ele, né? Então eu acho que a minha mentalidade agora é continuar, assim, nutrindo a minha energia, nutrindo hábitos bons e pensamentos bons e, enfim, estar em ambientes também que sejam elevados. E eu acho que é isso, a mentalidade é essa. Uau, que incrível. Teve um casal que eu entrevistei aqui, o Marlon e a Vivi, que eles têm uma frase, eles trabalham juntos, né, no YouTube, eles disseram para mim, a gratidão gera multiplicação. Eu lembro que aquilo me tocou. Falei, uau, gratidão gera multiplicação. É, E o que você está falando para mim é basicamente isso, né? Ou seja, mais é, uma dica aí das pessoas, né, do nosso curso, das pessoas que tiveram resultados. A gratidão é importante na nossa vida. E, Sophie, eu quero aproveitar o seu tempo e aproveitar o seu tempo, amigo. Eu quero respeitar o seu tempo e agora, assim, caminhando aqui para as partes finais do nosso encontro, eu quero saber de você, de planos que você tem agora, tá? Para os próximos 6 meses ou até um ano daqui para frente. O que você pensa em fazer com os seus canais? Se você pensa em focar agora mais nesse canal, se você pensa em criar mais para ter uma rede de canais, se você já delega alguma coisa da sua produção ou pensa em delegar, como é que está a sua cabeça agora para daqui a 6 meses de YouTube? Então, eu penso que agora eu quero realmente montar um time, né, que me ajude ali nesse primeiro canal, mas eu tenho a ideia de criar outros, assim, eu queria experimentar outros nichos e talvez pegar um nicho que eu, sei lá, seja mais apaixonada, porque eu sinto que tudo que você coloca intensidade, o negócio voa. E eu sinto que eu botei muita intensidade nesse canal, só que eu queria testar, unir essa intensidade com a paixão, sabe? Eu acho que pode ser algo que deslanche de uma forma que eu nem imagino ainda. Então, eu penso e tal, criar outros canais, outros também parecidos no mesmo nicho, mas também tem esse outro projeto que eu ainda não sei e que eu estou pedindo, assim, sinais para ver se eu recebo aí. Mas a ideia é realmente montar um time agora, que é outro desafio, contratar pessoas, né? Então, são novos medos, né? É tudo muito novo, assim. Tipo, como eu contrato pessoas, como eu ensino elas a fazerem do meu jeito ou melhor que eu, sempre buscando, enfim, melhor, né? Eu acho que é isso. A ideia é realmente criar uma empresa ali, com vários canais. Boa, muito boa a mentalidade da empresária, empreendedora. É isso que a gente prega, né, aqui na Channels. Empreendedora, é. Conte com a gente, conte com o nosso time aí para te ajudar cada vez mais, é sempre. A gente quer isso, que nossos alunos extrapolem os seus próprios limites. E, É. Sophie, você sabe que lá no nosso Discord, né, na nossa comunidade do clube, a gente tem várias salas, né? Temos a sala de conquistas, onde a galera posta as coisas boas, temos a sala geral, temos a sala de desabafo também, tem uma sala de desabafo, às vezes a pessoa está passando por um momento de baixa no canal, está até um pouco
expectativa não bateu, né, da forma que ela queria. Temos também uma sala para desabafar e você soltar, sair, tirar de você de dentro, né, essa angústia. E temos a sala que eu gosto muito, que é a sala de salto quântico. Tem sempre algum insight ali interessante, um tapinha amigável no rosto, né, que faz você acordar assim. E eu gostaria que você, se você pudesse deixar uma mensagem nessa sala quântica, nessa sala de salto quântico, mas ela não vai ficar limitada ao nosso Discord, ela vai aparecer para todo mundo, né, que está assistindo aqui ou de alguma forma pensa em começar um projeto no YouTube, né, e em mudar de vida, e essa mensagem vai aparecer, a notificação vai chegar para todo mundo, né? Que mensagem você deixava para a galera? Deixa eu ver. Ah, eu acho que pensem, em colocar intensidade e muita fé no que você está fazendo, sabe? Continuem ali acreditando e alimentando sempre pensamentos bons e hábitos bons e continuem sempre curiosos, assim, sabe? Que eu acho que isso é bem importante durante a jornada, para você continuar se movimentando e buscando sempre melhorar, sabe? Porque eu acredito que, eu acho que a gente não pode parar, sabe, na pista, assim. Tem até uma frase que eu e minha irmã, a gente pira muito de uma música do Raul Seixas, que é: não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar. Então, é uma frase que, assim, eu acho fenomenal, porque todas as vezes que você ali tá passando por um dia que é sombrio, né, e você pensa, pô, minha vida não melhora, e aí você, numa dessas, você desiste, você para e talvez um vídeo que você precisava para viralizar o canal é naquele dia que você tá super mal e que você decidiu desistir. Então, eu acho que sempre continuem ali, porque é real. O sonho, ele é real. Como diz aqui o mantra da Challenge, o sonho é real. E é isso, continuem persistindo, acreditando, colocando intensidade, sempre buscando ali nutrir a fé, que também acho que é importante para você continuar andando. E é isso, essa é a mensagem que eu deixo. Boa. Repete essa frase aí, por favor, que você disse, do Raul Seixas, né? Da música, não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar. Muito bom. Então, se você chegou até aqui, escreva aqui nos comentários essa frase incrível. E a gente vai terminar aqui esse episódio nessa energia magnífica. Eu quero mais uma vez parabenizar Sophie pelos resultados, agradecer você pela oportunidade que você nos deu de te entrevistar e por você ter compartilhado aqui com a gente, né? Sua trajetória é muito inspiradora. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser tocadas com a sua história, né? Sua superação, né, de muitas barreiras aí foram colocadas abaixo, né? E estou muito feliz, eu aprendi muito hoje com você, eu sempre aprendo com os nossos convidados, eu estou com o meu caderninho aqui do lado, está fazendo só anotação aqui, e eu com certeza eu saio muito mais vivo, mais tocado, mais curioso também, né? Mais refrescado, assim, a mente mais arejada dessa conversa. Então, muito obrigado. E se você, meu amigo, minha amiga, que ficou até aqui, só curtir o vídeo, temos um comentário fixado. Se você quiser conhecer o Channels Club, entre em contato com o nosso time que ele vai se encaminhar. Somos muito atenciosos, tá, com a galera que chega até a gente. Sophie, muito obrigado. E meu amigo, minha amiga, para vocês, até a próxima e um beijo. Até a próxima.